Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET volume 3, semana 4 do primeiro ano do ensino médio. Nesse PET em específico, ele vai trabalhar o conceito de plano inclinado. Essa é uma matéria que ela não é difícil, mas ela demanda um pouco de tempo até que você consiga se acostumar com essas decomposições de força, e é importante também relembrar alguns conceitos de trigonometria, né, lá da matemática. Então, essas duas questões, tanto da trigonometria quanto da decomposição de forças, geram um pouquinho de dificuldade no início, mas não é nada que não possa ser superado. Só queria pedir para vocês que estejam usando o PET, que na página então 91, no PET veio impresso ao contrário, veio px igual a p vezes cosseno de θ, e aqui no py veio seno de θ. Então troquem, por favor, no PET de vocês. Eu troquei aqui, só porque senão vai ficar confuso. Eu vou ensinar de um jeito, aí vocês leem na apostila, tá de outro, né? Mas houve essa confusãozinha. Troquem, por favor. Então, aqui está a matéria, ela tá bem condensada, né? Então, nós trouxemos algumas outras gravuras aqui. Vou colocar o link desse site que eu estou usando de material de consulta, né? Na descrição desse vídeo, para ficar melhor depois, vocês relerem. Mas então, qual que é a ideia de um plano inclinado? Imagina que eu tenho uma caixa de madeira e eu quero passá-la para um nível superior. Então, eu teria que carregá-la, subir esse degrau e colocá-la aqui de novo. Mas se eu conectar essa parte inferior com a superior com uma rampa, eu posso só empurrá-la até ela chegar aqui na parte superior. Eu vou fazer muito menos esforço empurrando uma caixa por uma rampa do que carregando ela e subindo com ela para essa rampa aqui. Então, o que nós temos que entender? Vamos pegar nesse primeiro momento. A caixa tem um peso para baixo e o chão sustenta essa caixa com uma força para cima. Lembra, então, a terceira lei de Newton, ação e reação? Como que vai chamar essa força que o chão exerce sobre a caixa? Força normal. Então, temos o peso, a força normal. Quando nós inclinamos o objeto, né, a rampa aqui, temos uma rampa inclinada e o objeto está inclinado, essas forças também vão ter uma inclinação, porque a normal ela sempre vai ser em relação ao chão, independente, né, onde está a superfície, independente dela estar inclinada ou não. Já o peso é apontando para o centro da Terra. Então aqui fica muito claro, olha, que agora a normal e o peso não estão simétricas mais. E isso vai gerar todas as nossas contas. Então aqui está essa decomposição que é o que a gente precisa entender. O peso sempre, 100% das vezes, é apontando para baixo, como se fosse para o centro da Terra. Beleza. E a normal, sempre, 100% das vezes, fazendo um ângulo aqui de 90 graus com a superfície. Então, tá vendo que a normal está como se fosse saindo exatamente da superfície e o peso apontando aqui para o centro da Terra? Ok, com isso, o que nós temos? Uma decomposição de forças. Esse peso, então, ele vai ter uma parte nesse eixo Y e ele vai ter outra parte nesse eixo X. A parte do Y, que está mantendo a caixa aqui junto à superfície, e essa parte X pode movimentar essa caixa para baixo. Mas se não tiver mais nenhuma força sendo atuada aqui, ela tende a arrastar essa caixa para baixo. Então, se a gente fizesse o contrário, né? Eu estou com essa caixa aqui em cima e eu começo a empurrar ela e ela adentra a parte inclinada. Eu posso parar de empurrar a caixa, que provavelmente, né, se não tiver um atrito muito grande, provavelmente ela vai deslizando até chegar no chão, por causa desse Px aqui. E como que eu então vou saber os valores de Px e Py? Aí a gente tem que lembrar da trigonometria. Então o ângulo dessa inclinação, comparado, né, com uma superfície sem inclinação nenhuma, esse ângulo θ, se eu faço
através daquelas semelhanças de triângulo, né, lá da matemática, é o mesmo ângulo que está entre P e PY. Porque imagine só, se eu fosse abaixando esse ângulo inclinado até ele chegar aqui no zero, esse ângulo também ia diminuindo até chegar no zero. E aí P e N iam estar simétricos. E quanto mais eu aumento essa inclinação, maior a diferença entre meu PY e meu P. Então, guarda isso. Na relação de semelhança de triângulo, exatamente o tanto que eu mudo aqui é o tanto que eu vou mudar entre PY e P. Então, se o ângulo, se eu descesse esse PX e formasse um triângulo aqui, com P sendo minha hipotenusa, PX e PY meus catetos, eu posso usar aquelas regrinhas lá de trigonometria de seno e cosseno. Então, é o que ele vai mostrar aqui. Então, ele vai mostrar que o PY é igual a P vezes cosseno de θ. Então, lembra que eu falei aqui, ó, que estava trocado, né? Por isso tem que tomar esse cuidado. Aqui tá, na apostila original estava seno, mas o PY, como eu estou mostrando aqui, ele é o cosseno. É o ângulo adjacente. O ângulo oposto é que vai formar o seno, que vai ser lá no PX. Então, o PX é o P vezes o seno desse ângulo, vezes o ângulo da inclinação do plano, e o PY é o P vezes o cosseno da inclinação desse ângulo. Essa é a decomposição de forças. A gente sabe que o P, o que é o P? É a massa vezes a gravidade. Então, dependendo do que o problema te deu, você vai substituir P por M vezes G. E aí você consegue agora fazer as contas. Aqui tem um exemplo que a gente pode seguir para entender. Então, olha só. Temos esse plano inclinado, temos uma caixa nele, o PY apontando, o P apontando para o centro da Terra, a normal fazendo um ângulo de 90 com a superfície. Então, tenho PY e PX. E eu tenho uma força de atrito, porque o PX está fazendo essa caixa deslizar para baixo. Só que eu tenho um atrito entre a caixa e o plano aqui. Então, representado com essa força de atrito contrária ao PX. Se Px for do mesmo valor que a força de atrito, a caixa permanece imóvel. Se Px for maior do que a força de atrito, a caixa começa a se movimentar para baixo. Então ele vai falar, um corpo de massa de 12 kg é abandonado sobre um plano inclinado, formando 30 graus com a horizontal. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano é de 0,2. Qual a aceleração do bloco? Então, primeira coisa que ele fez aqui, ele mostrou que o que vai ser a minha normal. A minha normal vai ser exatamente o valor de PY. Quanto que é PY? P vezes cosseno de θ. Quanto que é T? M vezes G. Então, a normal é igual a PY vezes cosseno de θ, que é igual a MG vezes cosseno de θ. Ele me deu M, 12 kg, ele está assumindo um G no valor de 10. Normalmente é mais exato usar 9,8, mas no problema desse pode arredondar para 10 sem problema nenhum. Numa prova, o professor falaria, utilize G igual 10, utilize G igual a 9,8. Se o professor não der nenhum, em geral, ele vai aceitar você arredondar para 10, porque ele quer ver se você entendeu como resolve o problema e não as continhas de matemática. E aí ele faz essa conta, 12 vezes 10 vezes cosseno de 30, vai dar 104. Lembrando que normalmente também eles vão te dar os valores aproximados de seno e cosseno do ângulo. Se ele não der isso, dependendo se for um ângulo muito comum, como 30, você pode consultar aquela tabelinha. Mas esses valores não é a nossa preocupação, porque aí é só conta matemática mesmo. O importante é entender que o N é igual ao PY. Então, N é igual ao PY, eu decomponho P em MG, eu jogo os meus valores, eu achei o valor de N. Agora, eu também sei que o Px menos a força de atrito, porque a força de atrito está como segurando um pouco ele, é igual a massa vezes a aceleração. Por quê?
Segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Essa caixa vai ter um movimento, então ela está dentro dessa fórmula da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Só que essa força ela é o quê? Ela é o Px menos a força de atrito. Se fosse uma superfície perfeita, um objeto perfeito, e pudesse falar assim, desconsidere a força de atrito, não tem atrito, seria só Px igual a massa vezes aceleração. Aí você sabe que o Px é P vezes seno de θ, o P é igual a m vezes g, então m vezes g vezes seno de θ, isso tudo é o Px, menos a força de atrito vai ser mg cosseno de θ. Aí aqui que é algo que a gente tem que saber. A força de atrito, ela é igual a normal. Veja que a normal é mg vezes cosseno de θ. Aqui, né? mg cosseno de θ. Vezes esse coeficiente aqui que está com essa letra mi, que é uma letra grega. Parece um U, né? Só que tem uma perninha mais puxada. Então, a força de atrito, ela é isso. Ela é normal vezes o coeficiente. O normal eu já calculei. O coeficiente ele já me deu. Então, eu jogo esses valores. É pura substituição de valores aqui. Isolo o meu A e acho o valor dele, 3,26 metros por segundo ao quadrado. Então é basicamente entender que PY é igual a N e que o Px é o que movimenta o objeto, se tendo atrito é Px menos o atrito, é igual a massa vezes aceleração. Lembrar então do Px e do Py decompondo em seno e cosseno do P, e aí IP é M vezes G. Gravou isso? É só substituindo os valores, isolando aquilo que você quer encontrar. Tem que exercitar, tem que tentar algumas vezes. Não é uma simulação rápida, mas depois que você pega o jeito, é tranquilo. Para ajudar um pouquinho mais, eu trouxe também um simulador. Porque aqui a gente pode ver melhor essas forças. Então, olha, estão num plano sem inclinação e depois ele vai entrar nessa inclinação. Eu coloco uma força, essa pessoa movimentando, né? Veja só, eu tenho uma força de atrito, e essa força de atrito, por enquanto, ela é igual à força que está sendo exercida por essa pessoa. Ela vai exercendo uma força cada vez maior, só que ainda não venceu o atrito continua mantendo. Chega uma hora que a força aplicada é um pouco maior, tá vendo? É um pouco maior que a força de atrito. E aí ele começa a andar. Agora, olha que interessante. Aqui até parou. Chegamos num ponto de equilíbrio. Eu tenho uma força aplicada, eu tenho o meu Px, que faria ela descer. Como eu estou aplicando uma força do mesmo valor do Px, ela está parada. Se eu aumento minha força aplicada, ainda tem que vencer o atrito. Quando eu venço isso, ele volta a movimentar. E aí o somatório, que é aquele verde, tá vendo? Ele vai lá para cima. Ele está julgando o objeto para direita. O que é esse somatório? É a força aplicada menos o atrito menos o Px, que é o plano empurrando a caixa de volta para baixo. Então entrem, eu vou pôr esse simulador também. Se eu soltar, olha só, a caixa... Agora o Px não tem nenhuma força aplicada, só o Px faz ela descer de volta, mesmo tendo um pouquinho de atrito ali. Então vou colocar também o link desse simulador aqui na descrição do vídeo. Entrem nesse simulador, entendam como é que ele funciona. Queria mostrar para vocês também a diferença entre atrito estático e atrito dinâmico, porque eu começo, mas depois que eu venço o atrito, ele começa a andar. Olha, eu posso até dar uma diminuída na força que ele continua andando, tá vendo? Porque o atrito dinâmico ele é menor. Aí o somatório para cima, se eu pôr uma força muito pouca, o somatório vai para baixo, ela desce. Vamos ver, se eu colocar bem pouquinho aqui, o somatório para baixo. Então brinquem um pouquinho com esse simulador, entendam essas decomposições de força, releiam a matéria aqui, releiam também no PET, e aí sim vocês vão ver que vocês vão dar conta de fazer esses exercícios sem grandes dificuldades. Bom, se você for meu aluno, ainda precisar esclarecer alguma dúvida, entre em contato comigo pelos meios oficiais de comunicação da escola.
Se você não é meu aluno, seja bem-vindo. Eu estou colocando nesse canal no YouTube vídeos explicando os PETs de todos os anos do ensino médio. Se inscreva no canal para sempre acompanhar as novidades. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.